Graça e paz, amados, tudo bem? Querido, olha o que o rei Davi fala no Salmo 51, do versículo 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Coisa tremenda. Davi está completamente arrependido daquele pecado de adultério com Batseba e de ser responsável pela morte de Urias, o seu esposo, o esposo de Batseba. E aqui Davi está rasgando o coração diante de Deus. E a maior preocupação de Davi é não perder a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. E Davi estava se sentindo como aquela brasa que está afastada da fogueira, que começa a se apagar. A palavra de Deus diz: não extingais, não apagueis o Espírito Santo de Deus que há em vós, que há em vocês. E Davi estava preocupado de não perder a presença de Deus. A maior preocupação de Davi era a presença de Deus, que o Espírito Santo não se retirasse dele, que ele não perdesse essa presença inabalável, reta do Espírito Santo sobre a sua vida. E é tremendo que Moisés, lá em Êxodo 33, Moisés também, ele está preocupado porque Deus havia dito que não subiria com aquele povo por causa da rebeldia de um povo de coração obstinado, duro de coração. Deus estava preocupado em segui-los no caminho e Deus consumi-los no caminho por causa das suas rebeldias, por causa das suas murmurações, por causa dos seus pecados. E Deus então havia dito que não iria com ele. Moisés bate o pé diante de Deus e diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Davi, ele queria a presença de Deus. Davi entendia que a presença de Deus era essencial para a sua vida. Então, ele queria que Deus o seguisse por todos os caminhos da sua vida e desse a direção. A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz que sem Jesus nós não podemos nada. Sem mim, nada podeis fazer. Moisés entendia que a presença de Deus era essencial para a sua caminhada. E agora aqui, Davi no Salmo 51, depois de pecar, ele estava preocupado com a presença de Deus. Querido, a presença de Deus é fundamental em nossas vidas. E por isso devemos sempre buscá-la através de Jesus. É a presença de Deus. Podemos perder tudo nesta vida, mas jamais podemos deixar de buscar a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Não se preocupe com as demais coisas. Jesus ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, o comer, o beber, o vestir, essas demais coisas vos serão acrescentadas. Pensai nas coisas que são de cima, não nas terrenas. Buscai as coisas que são do alto, não as da terra. Será que nós temos buscado verdadeiramente? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a presença de Deus, que as demais coisas virão sobre a tua vida. Não se preocupe, que a presença de Deus é essencial na sua vida. Foi assim que Obed-edom entendeu. A Bíblia fala que a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca de Deus, representava a presença de Deus. A presença de Deus em cada lugar. Mas a Bíblia diz que por 20 anos a arca do Senhor ficou lá em Kiriat Jearim. E não aconteceu nada em 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada durante 20 anos, porque ele não entendia que estava diante dele a presença de Deus. Que a presença de Deus ele não adorava, ele não buscava.
Não é somente a caixa retangular contendo o maná do deserto, um vaso do maná do deserto, a vara de Arão. O maná representa a provisão de Deus, a vara representa os milagres e os sinais do Senhor, e as duas tábuas ali do concerto, as tábuas da lei, que representavam os 10 mandamentos, que representa a palavra de Deus, a palavra espiritual para a tua vida, a direção de Deus para os nossos passos. Não era somente. Abinadab não entendia isso, por isso não recebeu durante 20 anos. Mas a Bíblia diz que quando a arca foi parar na casa de Obed-edom, Obed-edom talvez adorasse a arca. Em 3 meses, a vida de Obed-edom prosperou, porque Obed-edom entendia que a presença de Deus estava ali e ele glorificava a Deus durante 3 meses, porque a arca que representa a presença de Deus estava ali, e por isso foi abençoado ele e a sua casa em 3 meses. Em 20 anos não aconteceu nada em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, mas em 3 meses, na casa de Obed-edom, Deus fez um grande milagre, abençoou Obed-edom e a sua casa, em tudo ele prosperava. Mas ele buscou isso, prosperidade? Não, ele buscou somente a presença de Deus, adorar a presença de Deus. Adore, receba, recebe em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Davi foi para buscar a arca na casa de Obed-edom, Davi levou como guardião da arca Obed-edom. E Obed-edom levou 68 pessoas da sua família e foi próspero, continuou prosperando, agora no palácio do rei, como tesoureiro, como levita, como cantor de harpa. Obed-edom exercia várias funções no palácio, porque ele entendia e entendeu o que era buscar a presença de Deus. Deus, no dia de hoje, disse: busque a minha presença, não se preocupe com as demais coisas. Em Deuteronômio 28 diz que se você for obediente, obedecer e cumprir a lei de Deus, buscar essa presença de Deus para a sua vida, as bênçãos do Senhor te seguirão. Você não tem que buscar bênção, você tem que buscar a presença de Deus. Por isso que Moisés entendia quão importante era a presença de Deus, e como Davi entendia quão importante era a presença de Deus para a sua vida. Amém, querido? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tchau, tchau.